Como ter produtividade quando não se está afim de fazer nada? Ou, mais especificamente, como fazer mais em menos tempo quando não se está afim de fazer nada? Então, normalmente, esse tipo de situação é associado à preguiça, certo? Nós veremos aí como a preguiça funciona. Lembrando que aqui, hoje, eu não irei falar da preguiça no ponto de vista, um aspecto como pecado, um aspecto religioso, não é essa a intenção aqui. É falar da preguiça, que é algo natural que os indivíduos acontecem dentro de um processo evolutivo e que é um mecanismo que ocorre, é um mecanismo que as pessoas sentem e que é natural do indivíduo, às vezes, de vez em quando, ficar com preguiça e ver quais são as possibilidades do que podemos fazer para gerenciar essa situação e, e conseguir ter produtividade. Lembrando que preguiça e procrastinação tendem a ser antagônicos. Então, é por isso que é importante a gente entender como a preguiça funciona para poder encontrar forma de vencer ela, de enfrentar ela, trabalhar ela, para poder aumentar a chance de ter pelo menos um pouco de produtividade. Primeiro de tudo, primeira pergunta: o que é preguiça? Preguiça nada mais é do que aquela vontade, aquele desejo, mas não só a vontade, não só o desejo. A vontade é o principal que ocorre, né, nesse processo, mas é o que acontece realmente. Então, é aquela vontade, aquele desejo que acontece quando o indivíduo não quer fazer nada, né? Ele não quer fazer nada e realmente ele não faz nada. Às vezes ele simplesmente fica deitado no sofá, ou fica deitado na cama, ou fica em redes sociais, ou fica na TV. Realmente, às vezes a pessoa faz isso porque não tem consciência que aquilo não é produtivo, né, que essas atividades que ele realiza não são produtivas. Normalmente a preguiça ela está associada à realização de atividades que sejam prazerosas, não em aspectos de tarefa, mas as atividades que sejam relacionadas, que sejam prazerosas para o indivíduo e que, ao mesmo tempo, são atividades muito conectadas ao lazer, certo? E que elevam os níveis de dopamina no cérebro do indivíduo. Então, no caso, todas as pessoas obviamente têm um cérebro, e no nosso cérebro a gente tem um neurotransmissor chamado de dopamina. A dopamina ela é responsável pelo prazer. Então, tendencialmente, essas atividades que eu citei, como por exemplo ficar em redes sociais, é algo que gera dopamina para o nosso cérebro. E a gente vai tender a buscar mais daquilo que gera dopamina, aquilo que dá mais prazer para o nosso cérebro. Mesma coisa TV, mesma coisa assistir uma série, mesma coisa ficar deitado. São situações que são aconchegantes, confortáveis e prazerosas para nós, para o nosso cérebro. E no caso, desmistificando a preguiça, deixar claro que como é que a preguiça funciona, mas não no aspecto religioso. No ponto de vista religioso, no ponto de vista espiritual, né? Mas mais especificamente no ponto de vista religioso, a preguiça tende a ser um pecado. Aquele indivíduo que sente preguiça, que não sente vontade de realizar as tarefas, quer ficar deitado o dia inteiro, no ponto de vista, né, dentro de algumas crenças religiosas específicas, isso é um pecado do indivíduo. Mas no ponto de vista da ciência, sentir preguiça é algo natural. E assim, no caso, quando a gente está falando sobre preguiça, a gente está falando sobre o cérebro. E o cérebro ele tem um mecanismo muito relevante
que é o gerenciamento da energia. O que isso significa? Esse gerenciamento da energia significa que o nosso cérebro vai buscar formas de gerenciar e de otimizar a nossa energia, né? A energia que está sendo gasta nas atividades do dia. Para o quê? O intuito dele é economizar energia, fazer com que você economize energia. E se você realizar as tarefas, né, o intuito do nosso cérebro é a sobrevivência e reprodução. Partindo dessa premissa, que o objetivo do nosso cérebro é a sobrevivência e a reprodução, quando a gente está realizando tarefas, quando a gente está realizando ações, automaticamente, no ponto de vista do nosso cérebro, a gente está gastando energia. E um dos intuitos dele é o quê? Economizar energia. É por isso que a gente constrói na nossa vida hábitos, né? Por isso que a gente tem hábitos na nossa vida, né? Costumes. Por quê? Para o nosso cérebro ir se adaptando a esses hábitos, a esses costumes e se tornar automático e facilitar a tomada de decisão dele, facilitar para que também o que? Economize energia. Então, dentro desse processo, né, explicando aqui um pouco do cérebro, um pouco de neurociência, para que nós possamos, né, compreender a preguiça. A preguiça, ela vem como um mecanismo para economizar energia. Então, assim, mas o aspecto da preguiça tem pessoas que merecem realmente um dia, um dia de folga. Às vezes está trabalhando demais, às vezes está se dedicando demais. Então, às vezes, esse momento é o que a pessoa precisa. E no ponto. Só que essa pessoa, às vezes, ela não merece ser crucificada, né? Por querer um dia de folga, certo? Mas a preguiça, ela vai acontecer, né? Com as pessoas. Inclusive, saber lidar com isso é importante. Agora, procrastinação, né? Preguiça e procrastinação normalmente estão associadas, ou normalmente as pessoas enxergam preguiça e procrastinação como tendo a mesma definição. E a definição das duas é um pouco diferente. A preguiça é o ato da pessoa realmente não querer e normalmente não fazer nada. No caso da procrastinação, não. No caso da procrastinação, a pessoa normalmente adia as tarefas que são importantes, que são relevantes, e ela faz outras tarefas que no ponto de vista dela e na interpretação dela são tarefas mais prazerosas. São tarefas mais prazerosas no ponto de vista dela. E essas tarefas que são menos prazerosas, elas vão sendo adiadas até o último momento, até o último prazo de entrega, até o último dia da entrega, até o último horário da entrega. E isso é um aspecto de fundamental importância para fundamental importância para que a pessoa procrastine. Então, a procrastinação ocorre dessa forma. Então, a diferença é que na preguiça a pessoa não faz, agora na procrastinação a pessoa ainda faz, certo? A procrastinação pode levar à preguiça. Então, por exemplo, a pessoa está procrastinando a realização de uma tarefa, está procrastinando, está realizando uma outra tarefa ali, mas também não é a tarefa que ela gostaria de estar fazendo. A chance de ela ficar com preguiça e não fazer é maior. Mas aí vem a pergunta, como é que eu faço para conseguir gerenciar a preguiça que eu estou sentindo? Né? Não estou com vontade de fazer nada. Não, né? Não estou afim de fazer nada. Lembrando que esse não estou afim de fazer nada é voltado para a preguiça, tá? Às vezes com algum tipo de transtorno, algo nesse sentido, existem profissionais adequados para isso.
Agora, no caso da preguiça, existem técnicas que podemos utilizar para poder estar gerenciando a preguiça e, de certo modo, até tendo a oportunidade, às vezes, de estar vencendo ela. Lembrando que isso varia de indivíduo para indivíduo. Inclusive, a própria metodologia que eu vou apresentar aqui para você pode também te ajudar. Mas deve ser adaptada conforme a sua realidade. Bom, é importante para vencer a preguiça que a pessoa construa os 3 pilares da produtividade. Isso vai funcionar para a preguiça, Vitor? E a resposta é sim. Os 3 pilares da produtividade são clareza, foco e energia. Se a pessoa não tem clareza, a chance dela ficar com preguiça é maior. Por quê? Porque ela não tem um porquê fazer aquela tarefa. Ou, pior, e se a pessoa não souber qual tarefa fazer, gente? Porque isso também ocorre e isso pode ser uma razão que a preguiça, né? Pode ser uma razão pelo qual a pessoa sente preguiça. Agora, no caso do pilar do foco, a mesma situação acontece. A motivação precisa vir para que a pessoa consiga, pelo menos, se levantar e conseguir fazer algo. A mesma situação acontece com a energia. Entretanto, é importante você ter objetivo. O objetivo é importante, que é o objetivo que está dentro da clareza. Então, eu vou ser mais prático aqui. Existe um princípio dentro do pilar do foco chamado de princípio da otimização. Esse princípio, ele é um princípio relevante, né? Foi relevante para poder você estar enfrentando e vencendo a procrastinação. Agora, ele também é relevante para poder vencer para poder enfrentar e vencer a preguiça. A otimização é você criar condições que sejam favoráveis para que você possa implementar, para que você possa praticar para que você possa realizar as suas tarefas. É criar as condições, é criar o ambiente, é criar um estilo de vida que seja favorável para que você possa realizar, para que você possa executar as tarefas. Então, eu só vou vir aqui nos comentários, né, para poder fixar o comentário e a gente já inicia com as técnicas. Bom, primeira técnica para você poder estar gerenciando a sua energia. A primeira técnica é o comprometimento público. Quando uma pessoa
ela se compromete publicamente com um grupo de pessoas, seja os seus familiares, seja a sua equipe no ambiente organizacional, ou a sua equipe em um projeto que você tem, seja os seus colegas ou amigos de escola, faculdade, seja em alguma rede social onde você tem uma audiência, seja em uma comunidade, em um fórum online ou presencial que você tenha, o fato é que tenha que envolver outras pessoas, o coletivo, um grupo de pessoas, seja um pequeno grupo ou um grande grupo de pessoas, e dentro desse grupo você irá se comprometer com ele, né? E com você também, de que você irá realizar uma determinada tarefa, né? Irá entregar uma determinada tarefa dentro de determinado prazo, dentro de determinada data. Pode ser tarefa, pode ser projeto, pode ser a conclusão de uma atividade, mas o fato é que você diz que vai realizar aquela tarefa e você se compromete com aquele grupo de pessoas. Por isso que o nome é comprometimento público. Então, um exemplo seria, pessoal, até sexta-feira da semana que vem, eu irei terminar os relatórios e irei entregar para vocês o relatório. Eu me comprometo na realização dessa tarefa, na realização dessa atividade. Quando a pessoa, o indivíduo se compromete publicamente, se compromete com outras pessoas, há uma tendência, há uma chance maior dele realizar aquela tarefa do que se ele não se comprometer publicamente com aquelas pessoas, pois está inserido aí um mecanismo de, no caso, está inserido de certo modo um valor que essa pessoa tem de que ela é uma pessoa de palavra, ela é uma pessoa que ela disse que iria fazer e ela faz. Se ela não fizer, automaticamente ela irá se sentir muito mal. Automaticamente ela irá se sentir muito mal e irá acabar manchando a reputação dela com aquele grupo de pessoas, o que aumenta as chances da pessoa que realizar a tarefa, a atividade que ela se comprometeu com aquele grupo de pessoas. Essa técnica pode ser intensificada principalmente quando a gente se compromete publicamente com um grupo de pessoas que nós admiramos. Ou melhor, que essas pessoas nos admiram também. É algo recíproco. Você não vai querer decepcionar aquelas pessoas, né? Então, é um motivador para que você possa estar enfrentando e aumentando as suas chances de realização, mesmo sentindo preguiça. Segunda técnica. A segunda técnica é a técnica da mini-tarefa. Essa técnica foi aprendida dentro de um livro chamado Mini Hábitos, assim como também há uma conexão, né, desse livro do Mini Hábitos também com um livro chamado Hábitos Atômicos, do autor chamado James Clear. Definir hábitos tão pequenos a ponto da pessoa se motivar a querer fazer esses hábitos. Essa técnica da mini-tarefa é a mesma situação. Quando você diz que vai fazer um TCC, né, a chance de você sentir preguiça na realização desse TCC é muito maior. É muito maior. Quando você diz que vai fazer um projeto muito grande, a chance de você procrastinar e, no caso, sentir preguiça, tende a ser maior do que se você dividir esse projeto em partes. Então, por exemplo, um TCC.
Um TCC não tende a ser simplesmente uma tarefa. Uma tarefa seria varrer a casa. Também depende do tamanho da casa, né, gente? Mas uma casa pequena, né, um pequeno apartamento. Mas quando a pessoa diz que vai fazer um TCC é um projeto grande. É um projeto que deveria estar sendo cortado em pequenas partes. No caso, mini tarefas. Ou se a tarefa é grande, né, é uma tarefa grande para aquele dia, divida essa tarefa também em mini tarefas. Então, por exemplo, no caso do TCC, em um dia você faz uma pesquisa sobre o seu tema, né? É uma tarefa, uma pequena tarefa das outras etapas de um TCC. Depois de fazer a pesquisa, você pode planejar o que você vai fazer ao longo dos dias, o dia que eu vou fazer a introdução, o dia que eu vou fazer o desenvolvimento, o dia que eu vou fazer a justificativa, o dia que eu vou fazer. Então, você vai dividindo em pequenas partes, em pequenos pedaços. Fazer a introdução é uma tarefa pequena comparado se juntar todas e fazer um TCC completo, né? Então, além disso, você pode unir essa técnica da mini tarefa com uma outra técnica que é a técnica de você comemorar, de você celebrar cada pequena vitória. Porque às vezes a pessoa deixa para comemorar, deixa para ter aquele momento de reflexão, de sentir realmente que a realização de que concluiu uma tarefa depois que conclui o projeto todo, depois que atinge a meta. Mas essa celebração, essa comemoração deveria estar sendo feita agora. Então, no final de cada mini tarefa que você realizar, comemore, celebre a conclusão daquela tarefa. Terminei uma introdução, ótimo. Terminei a pesquisa. Eu vou comemorar. E você pode fazer isso não só com a realização de uma tarefa, não só com a realização de um projeto, mas você também pode fazer isso com a criação de novos hábitos ou a mudança de um vício na sua vida. Comece gradativamente, comece pequeno. Ao invés de querer ler um capítulo de 10 páginas, começa lendo uma página. Começa gradativo. Começa, mas não para. Mantenha a constância de ler todos os dias e vá aumentando gradativamente o desafio conforme a sua caminhada, conforme a sua jornada. Mas comece e comece aos poucos e vá aumentando. Como dizem, né? Vá subindo a barra, né? Vá aumentando o peso na barra. Bom, a próxima técnica é a técnica dos 2 minutos.
A pessoa às vezes não quer fazer a tarefa porque a tarefa é o mesmo problema que eu havia mencionado anteriormente. A tarefa parece ser grande, ou seja, é uma tarefa que aparentemente parece ser grande e na verdade às vezes até é, pelo menos naquele dia, quando a pessoa está um pouco mais desmotivada, está um pouco sem vontade de realizar a tarefa parece ser muito grande e muito monstruosa para poder ser feita. E em relação a isso, existe uma técnica chamada de 2 minutos, que é você pensar: eu vou fazer essa tarefa por 2 minutos. Somente 2 minutos é o tempo que você vai fazer a sua tarefa. Não mais, não menos. 2 minutos. Né? E aí você começa a fazer a tarefa, você pode até marcar no temporizador do seu celular 2 minutos, iniciar e realizar a tarefa por 2 minutos. Seja ler um livro, seja precisa ser uma tarefa que pode ser feita agora, né? E não é uma tarefa do futuro, né? É uma tarefa que na verdade é recomendado que esteja sendo feita agora. E aí você vai acreditar que vai fazer por 2 minutos. No momento que você está ali na tarefa, na intensidade da tarefa, não é incomum que as pessoas queiram continuar fazendo a tarefa. Né? 2 minutos passa a ser pouco. E aí elas querem continuar realizando aquela tarefa por mais de 2 minutos. É uma técnica aí para você poder utilizar e 2 minutos já dá para iniciar. Já dá para já não tá mais procrastinando, né? Que a procrastinação não tá correlacionada com a quantidade de tempo em si, né? Mas é a pessoa fazer. Se a pessoa começar, ela já não tá mais procrastinando. A pessoa tá procrastinando de escrever um artigo. Escreveu a primeira palavra, já não tá mais procrastinando. E às vezes ela continua ali escrevendo, às vezes ela até conclui a tarefa, utilizando essa técnica dos 2 minutos. A próxima técnica é você criar um senso de urgência. Normalmente, se você der para uma pessoa de tempo 7 dias para poder entregar uma tarefa, as chances são em 99% que a pessoa vai entregar a tarefa nos 7 dias, vai utilizar os 7 dias para entregar uma tarefa. Agora, se você, né, a própria pessoa criar um senso de urgência, ao invés de entregar a tarefa em 7 dias, entregar em 3 ou 4, é uma forma de utilizar essa técnica e de gerenciar melhor o tempo, aumentando a produtividade. Então, se você criar esse senso de urgência, nossa, eu tenho um mês para entregar a tarefa, eu vou me esforçar aqui para entregar em 15 dias. Porque se essa pessoa se dedicar, a pessoa vai fazer. E tem uma sensação de desafio também. Tem um aspecto de desafio embutido dentro dessa técnica. E às vezes pelo fato de a gente ter muito tempo para realizar uma tarefa, que acaba que a gente fica um pouco com preguiça, acaba que a gente procrastina a realização daquela tarefa. Então, criar um senso de urgência, aí você vai no seu ritmo. Você pode criar um senso de urgência de dobro ou de triplo. Ou, por exemplo, eu tenho 30 dias, um mês para poder fazer uma tarefa. Você pode diminuir para 15, ou você pode diminuir para 7, né? Fica a seu critério. Obviamente, se você vai conseguir também entregar essa tarefa com qualidade dentro dessa metade do tempo que você definiu e estipulou, né? Porque isso também é importante. A gente não olha só o aspecto da tarefa em si, a gente olha também equilíbrio e qualidade e excelência da entrega da tarefa que está sendo utilizada. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu desejo que você tenha gostado e a gente se vê
na próxima aula. Um grande abraço.